Damos abertura ao culto divino nesta manhã do Santo Dia do Senhor. O culto divino é o último momento do nosso culto sabático. Ainda vamos continuar aprendendo da parte do Senhor ensinamentos, lições para as nossas vidas. Esta manhã temos o privilégio de receber nosso irmão Jonathan Machado, ele que é missionário aqui na Grande São Paulo. E ele estará trazendo o pão espiritual para cada um de nós esta manhã. Oremos em nossos corações e vamos suplicar para que Deus use o seu servo para ainda continuar falando às nossas almas. Oremos e vamos estar então em atenção àquilo que Deus falará a cada um de nós através do missionário Jonathan Machado. Olá, muito bom dia para você, um ótimo sábado. Pela graça do nosso bom Deus, nós estamos aqui em liberdade religiosa para adorarmos juntos ao nosso grande Deus e aprendermos um pouquinho mais, sermos relembrados da sua palavra. Eu peço a você neste momento que incline sua fronte e vamos pedir a direção de Deus para este culto. Amém. Esses dias eu estava assistindo uma mensagem no YouTube que foi encaminhada para mim por algum motivo, justamente falando sobre a adoração a Deus. Acredito que você deve estar se perguntando, mas Jonathan, sobre a adoração a Deus nós já sabemos. E realmente é um assunto bem básico, bem simples. Literalmente ele está lá no começo da nossa fé, como que nós vamos adorar ao nosso Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você realmente sabe adorar a Deus? Você sabe o que implica realmente adorar ao nosso grande Deus? Eu digo isso porque às vezes nós vamos perdendo o objetivo das coisas, vamos perdendo o foco das coisas e as coisas começam a perder o sentido e o significado. Às vezes nós adoramos a Deus porque já é o costume de ir na igreja ao sábado, domingo, quarta, já é costume de fazer às vezes o culto da manhã, da noite. Às vezes nós vamos fazendo as coisas por costume e esquecemos o porquê que nós estamos fazendo aquilo. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que você deve adorar a Deus? Você já se fez essa pergunta? Por que você deve adorar a Deus? Escreva aqui no chat. Por que você acredita que deve sim adorar ao nosso Deus? Bom, resposta bem simples e curta é porque Ele é nosso Criador e também o nosso Redentor. Será que já não é motivo suficiente para adorarmos o nosso Deus? E com certeza existe uma lista enorme de atributos, que eu posso citar aqui alguns para você, pelo qual nós podemos e precisamos adorar a Deus. Deus é bom. Nós adoramos a Ele porque Ele é bom. Nós adoramos a Ele também porque Ele sabe de todas as coisas, porque Ele cuida de cada um de nós. Nós adoramos também ao nosso Deus porque Ele é um Deus santo, justo. É isso ou não é? E assim continua a lista quase infindável de atributos do porquê que nós devemos adorar a Deus. E acredito que algo que se destaca é porque o amor de Deus é sem comparação, é sem igual. O amor de Deus por nós é enorme, é profundo. Então, acredito que já é motivo suficiente para nós já adorarmos a Deus. Agora, como é que nós vamos adorar a Deus? Algo que me chamou bastante atenção quando eu estava estudando sobre esse assunto é que nós vamos adorar a Deus de acordo com os nossos princípios, de acordo com os nossos valores. Você sabia disso? Você sempre adora a Deus de acordo com seus preceitos, seus princípios, com os seus valores. Agora, a pergunta mais importante: de onde estão vindo os seus valores na adoração a Deus? Eles estão vindo de acordo com a palavra de Deus? Ou eles estão vindo de fontes externas? O inimigo tem trabalhado muito ultimamente para empurrar os princípios da adoração dele para nós aplicarmos a adoração a Deus. Isso está errado. Deus não se agrada disso. Os princípios da adoração a Deus devem ser dirigidos pelo próprio Papai do Céu. Não podemos aceitar influências externas, como tem acontecido hoje. Se você parar para avaliar a adoração a Deus que você faz em casa, a adoração a Deus que você faz talvez na igreja, ou que é feita, que você assiste na igreja, será que ela não é influenciada pelo exterior? Aqui eu digo o exterior, o mundo ao nosso redor.
e também jornais, novelas, filmes e assim por diante, séries, tudo isso tem influenciado os grandes youtubers, que são influencers também, e eles querem ensinar a nós que não precisa ser bem daquela maneira. Às vezes nós lemos um texto, 2, 3, mas no final nós chegamos à compreensão nossa, pelos nossos valores e princípios, de que não precisa ser bem assim. É realidade ou não é? E por este motivo, nós vamos abrindo mão de vários princípios da palavra de Deus e aceitando princípios externos. E principalmente na adoração a Deus, isso traz muita confusão. Isso traz muito conflito, porque Deus não pode aceitar algo confuso, algo que não venha puro da sua palavra. Bom, nós estamos na semana de oração, da música, da adoração a Deus. Então, acredito que é muito válido nós justamente falarmos sobre esse assunto para, de uma vez por todas, claro que todas as mensagens que o Papai do Céu abençoou o Departamento de Música trazer a nós, são mensagens maravilhosas. Se você não conseguiu acompanhar todas, por favor, acompanhe depois, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Mas, antes de continuar aqui, vamos dar um parênteses e vamos lembrar quem nós estamos adorando. Quem nós estamos adorando? Será que estamos adorando uma pessoa? Alguém especial apenas? Alguém que o mundo considera uma estrela? Quem é que você está adorando? Você se recorda que quando Deus chega aqui neste mundo para criar, não havia nada? Deus estava antes de todas as coisas. E eu quero destacar aqui, antes de entrar mais profundamente sobre Deus, eu quero destacar alguns atributos de Deus. Você sabe muito bem que Deus é eterno. Deus é eterno. Você sabe me explicar o que é eternidade? Você sabe definir e consegue entender o princípio da eternidade? Certa vez um pintor foi chamado para pintar uma tela sobre a eternidade. E agora ele ficou quebrando a cabeça por vários dias tentando achar uma imagem que retratasse a eternidade. Pensa na dificuldade. Sabe qual foi o desfecho? Como que ele conseguiu retratar a eternidade? Ele pintou uma montanha enorme, uma montanha rochosa, toda de pedra. Sabe aquela pedra-ferro? E colocou um pardalzinho no meio da montanha, bicando a montanha. Colocou apenas uma frase embaixo, que dizia assim: quando esse pardalzinho atravessar a montanha de um lado ao outro, ele bicando, conseguir quebrar a montanha no meio, estaria começando a eternidade. Percebe que é algo muito além da nossa compreensão? A eternidade é algo muito além da nossa compreensão e Deus é eterno. Ele nunca teve um começo e nunca vai ter um fim. Deus também é constante. O ser humano é tão inconstante, não é verdade? Em tudo. Às vezes nos nossos sentimentos, nos nossos contratos, em tudo nós somos muito inconstantes. Nós falamos uma coisa, outro dia nós já falamos outra. Mas o nosso Deus, ele não é inconstante. O nosso Deus é fiel, é constante, é imutável. O nosso Deus é sólido. Aquilo que ele falou antigamente, ele continua falando a mesma coisa. A maneira que ele queria e sempre pediu para ser adorado é a mesma também de hoje. Deus não mudou. Nós mudamos. Nós acreditamos que nós podemos mudar algumas coisas, mas Deus nunca mudou. Deus sempre continua o mesmo. Quer ver algo que é bastante interessante também sobre Deus? Deus criou todas as coisas, como eu falei aqui ao princípio, mas ele não é limitado pela criação dele. Ele não é limitado pelas leis que ele criou. Sabe? Por exemplo, o tempo. O tempo foi uma criação de Deus. Dias, meses e anos. Está na Bíblia, Deus criou tudo isso. As estações, foi Deus que criou também. Todas as leis que regem o nosso mundo e regem o universo foram criadas por Deus. Mas Deus não está limitado a elas. Deus não fica preso a essas leis. Tanto que a palavra de Deus também diz que o passado, presente e futuro para Deus é a mesma coisa. Para Deus não tem limitação de tempo. Para nós tem, porque nós estamos debaixo dessa lei do tempo. Mas Deus não. Ele não é limitado por nada da criação dele. Esse vasto universo da criação de Deus, qualquer canto que você for, você vai encontrar Deus. Aqui, neste momento, Deus está aqui. Aí onde você está assistindo, Deus está aí também. Mas não tem um pedacinho de Deus aí e um pedacinho de Deus aqui.
Não, Deus está completo aqui e Deus está completo aí. Percebe? Que isso também é difícil de encaixar na nossa mente, de acordo com os valores aqui da terra. Então, por esse motivo que a adoração a Deus não pode ser de acordo com os valores terrenos. Deve ser com valores superiores. Deve ser princípios que venham do próprio Deus, porque senão nós acabamos tentando rebaixar a Deus ao nosso igual, a algo que seja terreno. No princípio, até acho bastante interessante que nós podemos ler o começo da Bíblia e dividir a criação de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio não tinha nada. No princípio Deus trouxe tudo à existência. No princípio não tinha a terra, no princípio não tinha o céu, no princípio não tinha nada, mas havia Deus. E agora Deus começa a criar todas as coisas. Deus cria vários mundos, por exemplo, ao nosso redor aqui tem a Terra e vários outros planetas ao nosso redor, não é verdade? Neles a vida não chegou ainda, mas Deus já criou eles, no princípio. Mas depois a Terra estava sem forma e vazia e Deus agora começa a trazer vida para essa Terra. Deus traz tudo do nada. Qual foi a matéria-prima que Deus usou para construir a nossa galáxia, o nosso planeta, os planetas ao redor e as demais galáxias também ao redor do universo? Qual foi a matéria-prima que Deus utilizou? Não havia nada, mas havia Deus. E pelo fato de haver Deus, Ele criou tudo do nada. Ele criou todas as coisas, apenas com o poder da sua palavra. É esse Deus que nós servimos. É justamente a esse Deus que nós estamos conversando sobre a adoração dele. Quando nós olhamos a maravilha da criação de Deus, quando nós olhamos a magnificência, o quanto tudo é incrível, desde as coisas grandes, desde o universo, quanto também as coisas microscópicas, lá o átomo pequenininho, lá também existe perfeição, porque foi criado por Deus. Nossa Terra tem 12.560 quilômetros. O Sol já tem um pouquinho maior, 1.392.700 quilômetros. É grande, não é mesmo? Como que veio à existência o Sol? Você se recorda? Segundo a ciência, só um outro dado importante, o Sol queima por segundo 600 toneladas de hidrogênio. Por segundo, 600 toneladas de hidrogênio. E segundo a ciência também, o Sol ainda tem matéria-prima para queimar por mais 6,5 bilhões de anos. De onde veio essa energia? Quem é que mantém o Sol ligado? E como foi que Deus criou o Sol? Você lembra disso? Deus simplesmente chegou na Terra e falou o quê? Haja. Percebe que nós não estamos lidando com alguém simples, comum, alguém próximo de nós, alguém igual a nós. Nós estamos lidando com alguém muito superior. E agora, ao entrarmos na presença desse ser superior, nós não podemos entrar de qualquer forma. Não podemos chegar de qualquer jeito, não podemos fazer o que nós bem entendemos na adoração a este Deus. Nós precisamos chegar com respeito, com reverência, entendendo o nosso tamanho, o nosso lugar e entendendo também o lugar dele e a grandeza do nosso Deus. Agora volta à questão. Como que nós temos chegado para adorar a Deus? De que maneira você tem chegado? Percebe que às vezes nós nos descuidamos, chegamos na presença de Deus, às vezes todo sujo, todo suado, às vezes nós nem tomamos cuidado com a maneira que nós chegamos, as nossas palavras, os nossos modos na presença de Deus. Conversamos alto na presença de Deus e conversamos sobre assuntos diversos, desrespeitamos totalmente a presença do nosso Deus. Como tem sido a sua adoração a Deus? Fique pensando sobre isso enquanto nós vamos discorrer na nossa conversa. Quero lembrar aqui uma história bastante conhecida. Vocês lembram de Moisés, um grande servo de Deus, depois de ter sido chamado. Ele passou por várias dificuldades na vida, até que finalmente ele estava lá no meio do deserto, cuidando de algumas ovelhas. E olha só que interessante. Um arbusto começou a pegar fogo. Até aí, normal, tudo comum. No deserto, existem arbustos e os arbustos pegam fogo por causa do calor. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que esse arbusto, de maneira especial, estava pegando fogo por algum tempo, mas ele não se consumia. Isso não era normal, isso era diferente. E agora Moisés ficou curioso e começou a se aproximar desse arbusto para procurar entender o que estava acontecendo.
Vocês lembram o que foi que Deus falou para Moisés? Vocês se recordam qual foi a expressão que Deus utilizou com Moisés? Quando Moisés começou a se aproximar do arbusto, Deus falou: Moisés, pode parar. Tira o sapato dos teus pés. Vamos, tira o sapato, tira a sandália. Porque você está entrando agora num terreno santo, num local santo. E eu te pergunto, qual a diferença da areia, da terra, desse espaço onde estava Deus, para o espaço onde não estava Deus? Qual a diferença? Não tinha a mesma poeira? Não tinha a mesma sujeira? Ali o mesmo pó da terra? Era a mesma coisa. A única diferença, e o que fez diferença naquele espaço, foi a presença de Deus. Isso que tornou aquele espaço santo. E quando Deus fala para Moisés, Moisés, tira o sapato do pé, Deus não está preocupado em sujar aquele espaço. Você consegue entender o que Deus estava realmente querendo dizer? Deus estava falando, Moisés, tira a sandália do seu coração. Tira o sapato do seu coração. Presta atenção. Você está entrando num lugar diferente. Esse era o objetivo. Deus queria mostrar para Moisés que ao entrar na presença dele, o comportamento precisava ser diferente. Não podia ser igual. Não podia de forma alguma ser o mesmo comportamento que ele estava habituado nas tarefas dele. Agora ele estava entrando na presença de Deus. E ele precisava ter cuidado com as palavras, ter cuidado com o comportamento dele, porque ele estava na imediata presença de Deus. Bom, então, não é o local, mas sim a presença de Deus. E você acredita realmente que quando você se reúne para adorar a Deus, Deus se faz presente? Você acredita de verdade nisso? Então, se você acredita, como que deve ser o seu comportamento na presença dele? Se os seus filhos, ao observarem você, de repente fazer uma oração em casa, um culto, como que eles percebem a sua reverência, o seu respeito ao entrar na presença de Deus? Se há visitas na igreja, como que eles observam o nosso respeito para com Deus? Às vezes nós damos mau testemunho e dizemos através das nossas atitudes que Deus não está ali, que nós não acreditamos de fato que Deus se faz presente na igreja, pelo nosso comportamento. Agora, um outro ponto é que às vezes nós caímos num grande engano de Satanás, de que não precisa ser tudo isso. Fazem grande caso de uma coisa que é tão simples. Deus só quer ser adorado. Você já ouviu isso? Você pode, desde que você tenha um coração sincero, você pode se aproximar de Deus de qualquer forma. Mas a palavra de Deus não diz isso. Eu quero lembrar a você aqui, abra sua Bíblia por gentileza, o livro de Levíticos, capítulo 10. Você pode ler do versículo 1 até o versículo 10. Mas eu vou destacar aqui a história. Nadab e Abiú eram sacerdotes de Deus, eram pastores, filhos do sumo sacerdote Arão, que era irmão de Moisés. Eles tinham recebido a incumbência de trabalhar para Deus. Mas chega um dia, porque eles estavam com o coração corrompido, tinham esquecido do lugar deles e o lugar de Deus. Eles entram à presença de Deus levando um fogo estranho, levando um fogo que não foi aceso por Deus. Você sabe o que aconteceu com eles? Se você sabe, responde para mim aqui no chat. Qual foi a atitude de Deus para com esses dois servos que levaram fogo estranho à presença de Deus? Responda aqui no chat. Depois eu vou olhar se vocês acertaram. Mas mais à frente eu darei a resposta. Percebe que Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita o nosso melhor. Na adoração, eu quero frisar isso mais ainda para frente, mas na adoração nós temos que seguir o que Deus pede. Quer ver um outro exemplo? Bem claro. Toda criança, desde pequena, já conhece essa história. Deus pediu para Caim e Abel trazerem sacrifícios à sua presença. E Deus foi muito claro sobre as especificidades desse sacrifício. Mas o sacrifício de Abel foi aceito. O de Caim não foi. Por quê? Os dois não vieram oferecer oferta a Deus? E se nós olharmos pelo nosso gosto, o sacrifício de Caim era até mais limpo, mais bonito, frutas, olha só. Mas Deus não aceitou. E sabe por quê? Por uma questão bem simples, não foi o que Deus pediu. Deus não aceitou porque não foi o que Deus pediu. Deus nos diz como que nós devemos adorá-lo. Você consegue aceitar essa frase? Deus é que nos diz como é que nós devemos adorá-lo. Não é a melhor maneira,
não é o que eu penso, não é o que eu acho. Não precisa ser assim. Deus lá no Antigo Testamento era muito rude, muito arbitrário. Hoje eu vou adorar a Deus mais tranquilo. Deixa eu colocar um ponto para você aqui. Todas as igrejas que eu vou, eu sempre insisto bastante contra a formalidade. E entenda, eu não estou falando de formalidade, eu estou falando de reverência, de respeito a Deus. A formalidade também não agrada a Deus. A forma que nós estamos acostumados com aquele batido, daquele mesmo jeito, que se a oração sai do lugar a gente já fica incomodado. É porque nós não estamos adorando a Deus também. Agora, o fato de você não cair na formalidade não quer dizer que você precisa ser reverente. E a palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Nós precisamos sim ter respeito pela autoridade de Deus. Nós precisamos sim ter cuidado ao entrar na presença de Deus. E deve ser da maneira que Ele nos recomenda, da maneira que Ele nos orienta. Mas de forma geral, o mundo tem empurrado de goela abaixo em cima de nós, de que nós temos que encontrar uma igreja, uma religião que seja de acordo com o nosso gosto. A gente tem que se sentir bem, confortável na igreja. E até certo ponto é verdade. Mas a religião não pode ser do nosso gosto. A adoração a Deus não deve ser de acordo com a minha vontade. Não deve ser de acordo com as minhas preferências. A adoração a Deus deve ser para satisfazer a Deus, não a mim mesmo. Não aos meus gostos, não aos meus interesses. Ali é o momento de Deus, não é o meu momento. Então, justamente é isso que nós precisamos prestar atenção. Às vezes, na semana, nós estamos tão atarefados, tão corridos, com muitas coisas, e algumas pessoas falam assim, eu vou para a igreja para relaxar, eu vou para a igreja para me desestressar. E até reclamam quando falam assim, poxa, eu vim aqui para me desestressar, e o irmão veio fazer isso aí, eu fico mais estressado ainda, nem vou vir mais na igreja. A igreja você não vai para desestressar, você vai para ter um encontro com Deus. Você não vai lá para ter um encontro com amigos, ali não é uma reunião social, você vai para ter um encontro com Deus. Percebe que nós vamos perdendo os objetivos, perdendo o significado das coisas? Muitas coisas que nós fazemos que era para Deus, mas no final a gente acaba fazendo para nós, pelos nossos próprios interesses. E não pode ser assim. Muitos de nós, talvez seja o seu caso, eu espero que não. Nós vamos à igreja para ouvir uma mensagem bonita, doamos uma parte do nosso dinheiro, bem pequena ainda, e pronto, e achamos que isso é adoração a Deus. Isso não é adoração a Deus. Não é dessa maneira. Deus vai falar, independente se a mensagem for bonita, se for um bom orador ou não for, não importa. Deus vai falar com você. Não é pela mensagem bonita. E não é pela ofertinha que você vai dar, que isso é adoração. Adoração a Deus é muito mais do que isso. Adoração a Deus deve ser algo que parte do coração e nós devemos nos submeter totalmente a Deus. Isso seria adoração. Isso é algo que Deus pode aceitar. Essa religião personalizada, de acordo com a nossa própria personalidade, isso é mentira, é um engano de Satanás. Deus não aceita dessa maneira. Satanás aceita qualquer tipo de adoração que você der para ele, desde que você esteja adorando ele. Mas o nosso Deus não é assim. Eu quero trazer então um ponto que você pode estar se questionando agora. Você pode falar, Jonathan, então Deus é arbitrário? Deus exige adoração? Não, de forma nenhuma. Um princípio básico da nossa criação, não esqueça disso. Um princípio básico da nossa criação é que Deus nos criou com liberdade de escolha. Livre-arbítrio. Deus nos criou dessa maneira. Então você não é obrigado a adorar a Deus. Está claro isso para você? Você não é obrigado a adorar a Deus. Ah, mas Jonathan, se eu não adorar a Deus, Deus não vai me abençoar, eu não vou conseguir um bom emprego, eu não vou ter dinheiro no final do mês, eu não vou prosperar. Se você está buscando a Deus por isso, então pode desistir. Esse não é o caminho correto. Eu quero te trazer à memória o que o próprio Jesus falou, Mateus capítulo 5, no versículo 45. Falando da atitude de Deus com a raça humana, fala assim, porque ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos, e a sua chuva sobre quem? Bom, como diz a palavra de Deus, justos e injustos, bons e maus, todos recebem as bênçãos de Deus. Essas são as bênçãos gerais. Deus derrama sobre todos. Então, se você está buscando apenas ter uma prosperidade financeira, não precisa adorar a Deus para isso, porque Deus vai continuar concedendo essas bênçãos aqui, gerais, que Ele concede a todos. Está claro para você? Agora,
se você realmente quer adorar a Deus, por que você não pode adorar da sua maneira? E você não pode mesmo, tá bom? Então Deus não é arbitrário, você não é obrigado a adorar a Ele, mas se você quer adorar a Ele, então você tem que fazer da forma correta. Tem que fazer da maneira que Ele pede, não da maneira que você acha. Não o que você acha, mas não precisa ser bem assim. Não, não pode ser assim. Tem que ser exatamente da maneira como Ele diz que deve ser adorado. Sabe por quê? Nosso coração está corrompido. Tudo que nós conhecemos está limitado pela terra e pelo pecado. Lembra que eu falei ao começo? Nós nem entendemos o que é a eternidade. Nós nem entendemos o que é um ser eterno. Nós somos totalmente confusos na nossa vida. E o que vai acontecer, não tenha dúvidas disso, é que se você quiser adorar a Deus da sua maneira, você vai criar um Deus para você. De acordo com o seu costume, de acordo com a sua imagem. Não vai estar adorando o nosso Deus verdadeiro. Isso é uma mensagem muito dura, eu sei, mas é a grande realidade. Se você não adorar a Deus da maneira que Ele pede, você vai estar criando um Deus à sua imagem. E não é assim. Não deve ser assim. Nós fomos criados à imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus. E Deus, não podemos criar um Deus à nossa imagem. As coisas meio que fogem de lugar, saem do lugar correto. Então, Deus não nos pede para adorarmos da maneira que Ele fala que deve ser, porque Ele é arbitrário. Porque Ele simplesmente sabe que nós não sabemos como adorá-lo. E se você tem um coração sincero, eu peço em nome de Jesus que você abra o seu coração e permita entender essa mensagem. Permita que Deus trabalhe com você, para que você entenda essa mensagem, para que, na verdade, nós possamos adorar a Deus da forma correta. Eu falei aqui de Nadab e Abiú. Vocês lembram como eles morreram? Olha lá no versículo 2 do capítulo 10 de Levítico. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu os dois. E qual foi o motivo? Porque eles levaram fogo estranho à presença de Deus. Será que Deus aceita qualquer tipo de adoração? O que você me responde? Deus aceita qualquer tipo de adoração? Pelo que nós vemos aqui na palavra de Deus, é claro que não. Deus não pode aceitar qualquer tipo de adoração. Eles vieram ali, trouxeram a oferta, trouxeram fogo na presença de Deus, mas não foi da maneira que Deus pediu, não foi o fogo que Deus pediu para eles trazerem. Então eles foram consumidos. E vocês querem ver a parte mais chocante ainda dessa história? Leiam até o versículo 10. Quando a família desses dois homens, os primos, os familiares, ficaram tristes e ficaram de luto, o que Deus falou para eles? Olha, saiam daqui da presença de Deus agora. Levem esses homens, eles não faziam parte do sacerdote, falaram, levem esses homens para fora do acampamento. E Arão, eles não podiam nem ficar tristes, a família não podia nem ficar entristecidos, porque o que houve ali foi uma falta de respeito para com Deus. Alguém que deveria dar o exemplo estava adorando Deus da forma errada. E eles nem puderam ficar de luto por esses dois homens, porque eles estavam adorando a Deus da forma incorreta. E o povo de Deus precisava respeitar a Deus, precisava aprender a reverência. Esses homens estavam ensinando errado. E mais abaixo, lá no versículo 10, diz bem assim: vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Olha só o que Deus fala aqui ao final deste pensamento. Vocês precisam, vocês têm que fazer a separação. Será que não é essa necessidade que nós temos também? De fazer essa separação? Mas eu quero te fazer outras perguntas ainda. Se o que vale é a boa intenção, por que foi que Uzá também foi fulminado ao tentar segurar a arca quando ela estava para cair? Se o que vale é a boa intenção, por que Uzá morreu também? Ao tentar contribuir, ajudar. Ele tinha boa intenção, não é verdade? Mas tudo estava em desacordo com o que Deus havia pedido. Então, essa ajuda não foi bem-vinda. Deus não aceitou também. E se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que foi que Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou apenas a de Abel? Se o que vale é a intenção, se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Como eu falei, parecia melhor a oferta de Caim, não é verdade? A de Abel ele tinha que tirar uma vida, tinha sangue para todo lado, aquela sujeirada. A de Caim não. Os frutos ali limpinhos,
quem sabe aquela cesta bonita de frutas que ele trouxe para Deus, mas Deus não aceitou, porque não foi o que ele pediu. Tá claro? Se o importante é nós estarmos contribuindo com a obra de Deus, por que Saul foi repreendido quando ele não esperou Samuel chegar? Você já se perguntou sobre isso? Por que ele foi repreendido por Deus por não ter esperado Samuel chegar para oferecer o sacrifício? E ele mesmo começou a oferecer. Ele estava ali dando uma oferta para Deus, ele estava ali adiantando o trabalho de Deus. Mas ele não tinha sido chamado para isso. E Deus não aceitou esse sacrifício também. Percebe, meus amigos? A adoração a Deus não pode ser de acordo com o que nós achamos, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com nossos gostos. Deve ser exatamente de acordo com a palavra de Deus. E se você for analisar cada um desses casos, tudo tinha boa intenção. Tudo tinha um propósito nobre. E tem vários caminhos que nós percorremos na adoração que parecem corretos, mas eles não são o que Deus pediu para nós. Então Deus não vai aceitar. Deus não pode aceitar. Você já se perguntou quantos cultos você já assistiu? Quantos cultos você já fez? Quantos cultos em casa, na igreja? Quantas adorações você já fez a Deus que Deus não pode aceitar? Já se questionou sobre isso? Será que ainda hoje tem na sua forma de adoração a Deus coisas que Deus não pode aceitar, que impeçam Ele de aceitar a sua adoração? É algo que nós devemos refletir. A inspiração, testemunho para a igreja, no capítulo 5, ou melhor, volume 5, no capítulo 55. Leiam todos, eu deixo até o desafio para você aqui. Leiam o capítulo inteiro depois. Este capítulo fala sobre o comportamento na casa de Deus, sobre o comportamento quando nós entramos na presença de Deus. Eu quero destacar aqui apenas alguns trechos deste capítulo, só para nós nos colocarmos no nosso lugar, procurarmos entender o que nós estamos fazendo de errado, que talvez tenha impedido de Deus estar presente conosco nas nossas adorações. Olha só, a verdadeira reverência para com Deus é inspirada por uma intuição de sua infinita grandeza e consciência de sua presença. Olha que interessante. Quais são os pontos importantes aqui? A verdadeira reverência, o verdadeiro respeito a Deus é inspirado por uma intuição de sua infinita grandeza. Então, quando nós entramos na presença de Deus, nós temos que entender que Deus é grande, que Deus não é pequeno, Deus não é comum, Deus não é um ser igual a mim. Ele é muito maior, Ele é infinito, Ele é eterno. E o que mais? Ter a consciência de que Ele realmente está ali. São esses dois princípios que vão nos levar a ter reverência, respeito para com Deus. Com essa percepção do invisível, deve ser profundamente impressionado o coração de toda criança também. Deve-se ensiná-la a considerar como sagrados a hora e o lugar das orações e cerimônias do culto público, porque Deus está ali. E ao manifestar-se a reverência na atitude do porte, aprofundar-se-á o sentimento que a inspira. Cita aqui Salmos capítulo 111, no versículo 9. Santo e tremendo é o seu nome. Esse é o Deus que nós adoramos. E é isso que nós não podemos esquecer. Que o nosso Deus realmente é um Deus que está lá em cima. E nós estamos aqui embaixo. Então nós devemos ter cuidado com as nossas palavras, com o nosso comportamento, com a nossa atitude na presença de Deus. Quero te fazer uma pergunta. Quando você não chega atrasado na igreja, quando você chega antes, alguns minutos antes de começar o culto, o que é que você faz? O que acontece na sua igreja? Será que todos ali ficam em espírito de oração, meditando, ou quem sabe louvando a Deus, cantando hinos para preparar o coração? É isso que tem ocorrido? Ou será que aqueles que chegam uns minutos antes começam a conversar sobre assuntos diversos, falam alto, andam pelos corredores da igreja, as crianças correndo ao redor da igreja também? Será que é isso que tem ocorrido? Olha o que diz aqui a inspiração ainda na página 492. Se faltam alguns minutos para o começo do culto, devem eles entregar-se à devoção e à meditação silenciosa, elevando a alma em oração a Deus, a fim de que a adoração se torne para eles uma bênção especial e produza convicção e conversões de outras pessoas. Devem lembrar-se
que estão presentes ali, mensageiros do céu também. Perdemos, geralmente, muito da suave comunhão com Deus pela nossa inquietação, por não promovermos momentos de reflexão e oração. O que Deus espera quando nós chegamos na casa dele? Primeiro que ele espera que você chegue antes mesmo, tá bom? Ele espera que você chegue antes e que esses minutos antes do culto sejam utilizados justamente já para preparar o coração, para meditar, para orar. Isso sim é o correto. Bom, começou o culto. O que acontece geralmente nas igrejas? Às vezes o pregador tem que parar de falar. A pessoa que está dirigindo a palavra lá na frente tem que esperar para que as pessoas parem de conversar, parem de transitar dentro da igreja enquanto a palavra vai ser exposta. Às vezes o mensageiro tem que parar e esperar alguns minutos, até para evitar atrapalhar a conversa que está acontecendo paralela. E olha o que diz a inspiração. Quando a palavra é exposta, vocês devem lembrar-se. Olha só, nós precisamos lembrar de que é a voz de Deus que está falando por meio do seu servo. Você entende assim também? Às vezes você olha na escala e fala assim, é o Jonathan que vai pregar. Não. De novo. E aí você agora dá pouco caso para aquela pessoa que vai pregar. Às vezes fala assim, ele fala tudo errado. Não quero ouvir ele hoje não. Mas você não pode esquecer que é Deus que está falando. Não importa o nível de cultura da pessoa. Se Deus colocou a pessoa lá, Deus vai falar através dessa pessoa. Mesmo que com palavras simples, mesmo que seja um assunto repetido, não tem problema. Deus quer falar com você. E nós devemos ter essa noção de que é Deus que está falando através do seu servo. E a sequência do texto fala assim, escutem com atenção. Você dedica toda a sua atenção para ouvir a mensagem? Ou será que você é distraído com conversas paralelas? Às vezes nós falamos até alto no meio do culto. Às vezes atrapalha totalmente, tira a reverência do local e atrapalha as pessoas que estão, de fato, querendo prestar atenção. Esses dias atrás, eu ouvi um triste relato de uma pessoa que assiste na igreja, mas ainda não é membro, está se preparando para o batismo, que não conseguiu prestar atenção no culto. De que ela não conseguiu prestar atenção pelo tanto de conversa paralela, as crianças gritando, correndo dentro da igreja. Olha só que triste. Mas infelizmente é o que tem acontecido. Infelizmente é a realidade de muitas das nossas igrejas. E nós não podemos permitir que isso continue. Acabou o culto. O que nós vamos fazer? Aí agora está liberado. Podemos conversar à vontade? Está correto isso? Olha o que fala ainda a sequência do texto. Ao ser pronunciada a bênção final, todos devem conservar-se quietos. É exatamente o contrário do que acontece. Como temendo ficar privados da paz de Cristo. Saiam então, sem se atropelar, evitando falar em voz alta, sentindo que ainda estão na presença de Deus. E seus olhos repousam sobre todos e que devem agir como se estivessem na visível presença de Deus. Então, mesmo que acabou o culto, não é o momento agora de a gente conversar sobre assuntos diversos, porque a impressão da mensagem deve ficar no nosso coração. Então, nós devemos sair tranquilos, meditando na mensagem, sem pressa para ir embora. Às vezes no sábado a gente está com pressa para almoçar, mas espera a sua vez, deixa saindo os primeiros, lá do começo dos primeiros bancos, quando chegar a sua vez você sai tranquilo, pode cumprimentar o irmão, tranquilo, mas sem falar em voz alta, sem conversas, às vezes sem necessidade num ambiente sagrado. Falar somente o que for necessário. E então se dirigir para manter a impressão da palavra de Deus no coração. Saiu de dentro do templo. Agora no pátio, Jonathan, a gente pode conversar, né? Mas o que fala a palavra de Deus ainda? Diz assim, os arredores imediatos da igreja devem caracterizar-se por uma sagrada reverência, evitando os crentes fazer deles um lugar de encontro com amigos, a fim de trocarem frases banais ou tratarem de negócios. Olha só, mesmo o pátio do templo, mesmo o pátio da igreja não pode ser utilizado para conversas, para coisas fúteis, conversas banais. Mas ainda assim deve haver ali reverência. Tais coisas não convêm na igreja. Deus e os anjos têm sido desonrados. Deus e os anjos têm sido desonrados em algumas igrejas pelas risadas barulhentas e irreverentes e os ruídos dos pés. Já viu? Às vezes está ali saindo da igreja, aquele toque, 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 de salto para cá e salto para lá, sapato batendo forte, aquela confusão que mais parece uma feira
Isso não condiz com o ambiente onde Deus está. Deus não se agrada. Pelo contrário. O pensamento inspirado aqui diz que Deus é desonrado por um comportamento assim. Isso às vezes nós acabamos nos esquecendo. Passa ano, passa mês, sai mês, e nós esquecemos às vezes do comportamento que nós devemos ter na presença de Deus. Então todo tipo de conversas, sem necessidade, conversas fúteis, inúteis, que pode ser conversado depois. Deixa passar aquele momento, então liga para o seu amigo, seu irmão, e deve ter mesmo esse contato entre os irmãos. Mas ali não é o local de nós atualizarmos o papo. Ali não é o momento de nós conversarmos sobre assuntos diversos e seculares. Conversas vulgares, cochichos, risos não devem ser permitidos na igreja. Nem antes nem depois das reuniões. Ardente e profunda piedade deve caracterizar os adoradores. Olha só que fato importante o Pai do Céu traz a todos nós. Eu desafio mais uma vez você. Leia o capítulo 55 do volume 5 do Testemunho para a Igreja, que você vai entender claramente o que Deus espera de você com relação à adoração na sua casa. Como deve ser o nosso comportamento na casa de Deus. Deus quer um culto racional. Deus não vai aceitar um fogo estranho. Deus não vai aceitar se for diferente do que Ele nos pediu, do que Ele nos orientou que deve ser a adoração a Ele. Deus não pode aceitar. Tudo que venha de uma fonte impura, por mais gostoso que seja de ouvir, por mais emocionante que seja, Deus não vai poder aceitar. Isso pode agradar o público. Às vezes uma mensagem animada, bonita, mas às vezes não tem nem base na palavra de Deus. É gostoso de ouvir, mas Deus não aceita. Deus não pode aceitar. Não é porque você gostou, não é porque as pessoas gostaram, até podem bater pau, mas Deus não vai aceitar. Se não for de acordo com os princípios que Ele já nos orientou. E ultimamente é o que tem acontecido, infelizmente. As nossas mensagens estão diluídas. Às vezes as nossas pregações são mais como motivacionais. Mensagens de bênçãos, de prosperidade. E tudo tem o seu lugar, mas nós não podemos perder o foco de nós estarmos ali para aprender de Deus. Permitir que Deus dirija essas mensagens. Até mesmo os nossos louvores. Isso entra também na adoração a Deus. Será que nossos louvores não estão muito populares? Será que nós não estamos atualizando demais também a nossa adoração a Deus através do louvor? Lembra que eu falei que o inimigo tem trabalhado de todas as maneiras para transformar o santo no comum, em todos os sentidos. Mas eu vi uma aplicação que eu achei muito interessante, muito bonita na verdade, e eu quero compartilhar com você. Deus não é nosso amiguinho. Deus não é nosso companheirinho de artes. Não. Deus é Deus. A aplicação que eu vi foi a seguinte. Um pai chega para o filho e fala assim, filho, eu não sou o seu amiguinho. Eu sou o seu pai. Antes de você nascer, eu preparei o seu quarto, comprei as roupinhas, preparei tudo para você. Levei a sua mãe para ganhar você no hospital, cuidei de você quando estava doente. Em todos os momentos que você estava em necessidade, em dificuldade, ou precisava de proteção, eu estava ali. Até agora, eu estou aqui por você. Então, eu não sou um amiguinho seu que você conheceu, que caminhou com você, ou que estudou com você. Eu sou seu pai. E o mesmo Deus fala para nós hoje. Ele fala, eu não sou seu amiguinho. Eu não sou o seu brother, seu amigão. Não, eu sou Deus. E é isso que nós não podemos esquecer. Às vezes, com o risco, ou pelo excesso de formalidade, vou colocar assim, que existe na igreja, nós queremos tirar toda a formalidade, mas nós esquecemos de deixar a reverência. E agora queremos tirar a reverência também e tratar Deus como um qualquer. Isso não pode acontecer. Isso ofende a Deus. E, mais uma vez, muito cuidado também na adoração a Deus através do louvor. A adoração a Deus através do louvor nós devemos ter muito cuidado. Às vezes nós achamos que precisamos converter a igreja para o mundo para atrair as pessoas do mundo. Mas a inspiração é muito clara em dizer que isso é um tremendo engano. Ninguém vai vir do mundo para a igreja se nós baixarmos as normas da igreja. É mais fácil, e é o que tem acontecido, é que a igreja vai se converter para o mundo. E não as pessoas do mundo se converter para a igreja se nós colocarmos louvores populares, mensagens mais atrativas. Então olha só o engano, o grande engano de Satanás.
É isso que Satanás tem trabalhado e é isso que não deve acontecer. Quero destacar um trecho inspirado que diz assim: Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Então, olha só. A sequência do texto também é muito interessante, mas basicamente Deus está falando que Satanás vai utilizar da música também para fazer com que ela se torne um laço. A música nasceu no coração de Deus, certo? Deus é que criou a música, assim como criou todas as outras coisas. Mas a música que serve para adoração é aquela que leva de volta para Ele. Não é aquela música que te excita, que te deixa feliz, animado, que mexe com seus sentimentos. Não. É a música que faz você refletir e querer voltar para Deus. Essa é a música que Ele pode aceitar. E quero finalizar aqui falando que, com relação à música, não existe meio termo, não existe um terreno neutro. Ou a música adora a Deus, ou ela adora Satanás. Você consegue aceitar isso também? Ou a música adora a Deus, ou ela adora Satanás. E se no louvor você percebe que tem que exaltar a pessoa que está louvando, então pronto, ela já não adora a Deus. Aquela música não é para adorar a Deus, é para adorar a pessoa e a Satanás. Olha só que forte e como às vezes nós estamos totalmente equivocados nessa questão. O Pai do Céu possa dirigir os nossos corações, possa trabalhar com todos nós, para não baixarmos os princípios, não baixarmos a nossa forma de adoração a Deus e permitir que Satanás empurre os princípios, os preceitos dele, os valores dele na nossa adoração a Deus. Mas que nós possamos abrir nosso coração e permitir que Deus trabalhe através dos princípios verdadeiros da sua palavra, do respeito e da grandeza dele, para que nós possamos chegar até a presença dele, como nós estamos agora neste momento. Lembrando que nós estamos na presença, sim, de alguém muito grande, muito poderoso, alguém que quer nos salvar, alguém que se importa de verdade conosco. Não é um amigão, não é um brother, não. É o nosso Deus, que é o nosso Criador e o nosso Redentor. Vamos meditar sobre isso? E que o Pai do Céu possa trabalhar com essa mensagem no meu coração e no seu, para que a partir de hoje, deste momento, a nossa adoração a Deus possa ser diferente. Convido a você neste momento que se coloque de joelhos e vamos conversar com Deus e implorar a misericórdia de Deus para a nossa vida. Querido e bom Pai, grandioso e poderoso Deus, nós estamos, Senhor, humildemente na Tua presença, Senhor. Te agradecemos por todo o Teu cuidado, pela vida, por mais um sábado que o Senhor nos concede e por todas as bênçãos, Senhor, que o Senhor nos concede mesmo sem nós merecermos. Neste momento, Senhor, eu te peço perdão por toda adoração que temos oferecido a Ti que o Senhor não pôde aceitar. Te peço, Senhor, que essa mensagem possa fazer alguma diferença na minha vida, na vida de cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Que nós possamos, Senhor, entender o nosso local na adoração. Possamos entender a Sua grandiosidade e o respeito, de fato, que nós precisamos ter ao entrarmos na Tua presença. Perdoe, Senhor, nossas falhas até aqui. Perdoe todos os nossos pecados. Não desista de nós, Senhor. Não permita que venhamos ser iludidos por Satanás. Mas que possamos, Senhor, ser orientados por Ti, entrarmos no trilho da verdadeira adoração e dessa maneira, Senhor, cada dia estarmos mais próximos de Ti, até que um dia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, possamos Te adorar em pessoa, face a face. Esteja, Senhor, em nossas ansiedades, em todas as nossas dificuldades, todos os pedidos de oração que estão no nosso coração, os que foram escritos, eu entrego todos eles nas Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Isso tudo, Senhor, nós Te pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.